Meu nome é Isabela, tenho 34 anos, sou de Belo Horizonte. Nunca imaginei que uma simples frase dita por minha sogra mudaria completamente o rumo da minha vida. Dizem que quando você se casa, não se une apenas a uma pessoa, você se une à família inteira dela, mas ninguém te prepara para quando essa família decide que você não é boa o bastante. Desde o primeiro dia, eu soube que a mãe dele não me queria por perto. Me olhava como se estivesse avaliando um produto defeituoso. E o pior é que eu tentava agradá-la, como se sua aprovação fosse uma bênção divina que eu precisava para ser feliz. Um erro tão comum. Acreditar que o amor de um casal precisa da permissão de todos à sua volta. Mas o mais triste é que muitas mulheres vivem exatamente isso. Se calam, suportam e se apagam. Por medo, por dependência, por amor. Meu marido dizia que era coisa da minha cabeça, que a mãe dele era assim com todo mundo. Mas em silêncio, ela plantava dúvida por dúvida na mente dele. Ela não é para você. Você pode ter alguém melhor. Está desperdiçando sua vida com essa mulher. Palavras que feriam mais do que ele mesmo admitia. Eu via como ele mudava, como deixava de me olhar do mesmo jeito, como começou a questionar tudo que eu fazia. E mesmo assim, eu me agarrei, porque eu o amava, porque acreditava que era só uma fase. Mas eu não sabia que, naquela guerra silenciosa, eu já tinha sido sentenciada. As críticas viraram facas. Você não sabe cozinhar. Olha como se veste. Você é um peso. E, embora disfarçadas de conselhos, eram verdadeiras humilhações. Cada domingo era uma tortura na casa da mãe dele. Sorrisos forçados, olhares julgadores, comparações com ex-namoradas que valiam a pena. E meu marido se calava, me olhava, mas não me defendia. Esse silêncio doía mais do que qualquer palavra, porque quando eu mais precisava do seu apoio, ele escolhia o silêncio. E cada silêncio era uma nova ferida. Um dia, escutei com meus próprios ouvidos aquilo que mais temia. Termina com ela. Ela não é suficiente para você. Eu estava atrás da porta do corredor, paralisada. A voz da mãe dele era firme, fria, certeira, e ele não disse nada, apenas o silêncio. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não era mais tristeza, era clareza. Eu entendi que estava sozinha, que não dava mais para lutar por dois. E foi nesse momento que decidi que não imploraria mais por respeito, que se ele não conseguia enxergar o meu valor, alguém enxergaria, e mesmo que esse alguém fosse eu mesma. O que ninguém sabia era que eu já tinha um plano, algo que vinha construindo em silêncio, sem contar a ninguém. Um projeto, um sonho, uma saída, porque mesmo sofrendo, eu estava aprendendo. Guardava cada lágrima como combustível, cada desprezo como impulso, porque mulheres não são frágeis. Apenas estamos cansadas de fingir que está tudo bem. E naquele dia, foi o último em que eu fingi, porque se minha sogra achava que eu ia me acabar em lágrimas, ela se enganou. Respeito não se pede, respeito se impõe. Essa história não é apenas sobre uma sogra que quis destruir um casamento. É sobre uma mulher que escolheu se reconstruir, que escolheu não ser a vítima, mas a protagonista do próprio destino. Porque o karma existe, e às vezes, ele chega exatamente quando menos se espera. Eu não busquei vingança, eu busquei verdade, e a verdade sempre vem à tona, mesmo que doa, mesmo que queime, mesmo que destrua tudo aquilo que parecia perfeito. Essa é a minha história, e não conto por ódio. Conto por todas aquelas que ainda acham que não são suficientes. A primeira vez que conheci a mãe dele, percebi que algo estava errado. Seu sorriso era afiado, daqueles que não chegam aos olhos. Me ofereceu um chá sem açúcar como se soubesse que eu gostava doce e me olhou como quem examina uma rachadura em uma parede recém-pintada. Disse, bem-vinda, mas seus olhos gritavam, porque você? Eu me convenci de que era apenas impressão. Quis acreditar que era nervosismo, mas não. Ela já tinha decidido algo sobre mim sem me conhecer, algo que, com o tempo, se tornaria evidente.
Cada vez que íamos visitá-la, eu sentia que precisava me preparar para uma entrevista. Roupa adequada, sorriso firme, postura impecável, como se fosse ela quem tivesse que aprovar minha presença naquela família. E o mais triste é que eu me esforçava. Levava flores, ajudava na cozinha, falava sobre assuntos que interessavam a ela, mas nada bastava. Sempre havia uma correção sutil, um olhar crítico, um comentário disfarçado de piada. As mulheres de hoje não sabem mais cuidar de um homem, dizia, e me encarava. Meu marido parecia não notar, ou não queria ver. Quando eu tocava no assunto, ele dava de ombros. Minha mãe é assim com todo mundo, repetia, mas não era verdade. Com as outras ela era gentil, até carinhosa. Era comigo que se tornava fria, distante, precisa como um bisturi. Me observava em silêncio, esperando que eu cometesse um erro. E quando cometia, porque claro que cometia, sua sobrancelha arqueava como quem diz, eu avisei. E ele se calava, como se tivesse medo de confrontá-la, como se ela fosse intocável. Teve uma vez que, enquanto eu servia o jantar, deixei um copo cair. Todos riram sem graça, mas ela se levantou e disse, não tem problema, nem todas nasceram para isso. Senti uma fisgada no peito. Sabia que não falava só do copo, falava de mim, de como, para ela, eu não era feita para o filho dela. Desde então, comecei a entender que não era bem-vinda, que não importava o quanto eu tentasse agradá-la, ela já tinha decidido que eu não era suficiente. E isso doía mais do que eu imaginava. No começo, pensei que era insegurança minha. Me dizia que precisava ter paciência, que com o tempo ela mudaria. Mas os meses passaram e cada encontro se tornava uma prova de resistência. Ela sabia como me ferir, sem elevar a voz, como me excluir das conversas, como comparar tudo, sempre me colocando em desvantagem. Se eu falava da minha formação, ela mencionava a ex-namorada que tinha 2 diplomas. Se eu cozinhava algo, ela dizia que o filho gostava como antes. Tudo era uma guerra invisível. E em meio a tudo isso, eu ainda o amava. Amava o jeito como ele me abraçava quando estávamos sozinhos. O modo como me olhava quando ninguém mais estava por perto. Por isso eu aguentava. Por isso me calava. Porque acreditava que um dia ele veria a verdade, que perceberia o que eu estava vivendo. Mas eu não sabia que cada palavra da mãe dele, cada gota de veneno disfarçada de conselho, estava se infiltrando lentamente, como um veneno que não mata de imediato, mas destrói tudo por dentro. Começou com pequenos detalhes, coisas que antes passavam despercebidas viraram motivo de briga. Por que você usa isso? Você não acha que podia cozinhar como minha mãe? Ela me ensinou a economizar melhor. Frases envoltas em aparente preocupação, mas carregadas de comparação. No início, eu justificava. Ele só quer ajudar, dizia para mim mesma. Mas depois entendi que aquelas palavras não eram dele, eram ecos. Ecos do que ela repetia insistentemente, enquanto eu não estava, e meu lar começou a ser ocupado por uma voz que não era minha. Um dia discutimos por algo banal. Esqueci de colocar sal na sopa. Ele se irritou como nunca antes. Bateu na mesa, me olhou com raiva e disse: minha mãe tinha razão. Você não sabe cuidar de uma casa. Senti o mundo parar. Não pelas palavras, mas por quem as disse. Aquela não era a voz dele. Não. Era o homem com quem me casei. Era o reflexo dele, moldado por julgamentos alheios. Naquela noite dormi em silêncio, com o peito apertado e os olhos abertos, tentando entender em que momento eu o perdi. Ou pior, se algum dia ele realmente foi meu. O que antes era amor virou um teste constante. Me sentia em uma prova que nunca passava. E o mais doloroso era que eu ainda o amava. Ainda acreditava que havia uma parte dele que lutava por nós. Mas toda vez que voltávamos da casa da mãe dele, era como se ele trouxesse mais uma crítica na bagagem, uma mais pesada que a anterior. E eu apenas sorria, fingindo que não doía, que eu aguentava, mas por dentro, eu estava me apagando, e ninguém parecia notar. Tentei conversar com ele muitas vezes,
Pedi que colocássemos limites, que nos afastássemos um pouco para nos fortalecer, mas a resposta era sempre a mesma: não posso virar as costas para minha mãe. E eu não pedia isso, só queria respeito, um espaço só nosso, sem terceiros opinando em cada passo. Mas isso, ao que parecia, era pedir demais, porque para ele, qualquer coisa que eu dissesse sobre a mãe dele era uma ofensa, como se desejar um casamento saudável fosse um ato de guerra, e assim, sem perceber, fui desaparecendo. Parei de falar nas reuniões, deixei de opinar, comecei a me adaptar a tudo que ele queria, virei uma sombra, e o pior é que nem percebia, porque estava tão focada em salvar o que tínhamos, que não percebi que já não havia mais nada para salvar, só restava uma rotina vazia, sustentada pelo medo, medo de ficar sozinha, medo de que tudo tivesse sido em vão, medo de confirmar que eu não era suficiente. Mas no dia em que ouvi novamente aquela frase, ela não é suficiente para você, algo em mim mudou. Não senti mais dor, senti raiva, senti clareza, porque entendi que aquilo nunca foi sobre mim, era sobre os preconceitos deles, sobre a necessidade dela de controlar, sobre um homem que preferia o conforto do silêncio ao desconforto de me defender. E naquele momento, soube que precisava planejar minha saída, porque se ninguém ia me valorizar, eu faria isso, e eu já tinha algo em mente. Foi num domingo, daqueles dias em que eu fingia que tudo estava bem. Cozinhei o prato preferido dele, passei sua camisa com cuidado, ensaiei um sorriso no espelho. Queria provar que podia ser a esposa ideal, que merecia estar ao lado dele. Mas, enquanto eu recolhia a mesa, ouvi os passos dele se aproximando, e sua voz tremia. Pediu que eu me sentasse. E quando o fiz, soltou as palavras como quem joga uma pedra. Minha mãe acha que isso não vai dar certo. E eu acho que ela tem razão. Senti o mundo se quebrar. Não chorei, não gritei, apenas o olhei em silêncio, porque naquele momento já não era sobre ele, era sobre mim, sobre tudo que eu suportei, tudo que engoli em silêncio, cada lágrima que engoli para não magoá-lo, cada pedido de desculpa que fiz sem ter culpa. E ele escolheu acreditar em uma mulher que nunca me aceitou, que me julgou desde o primeiro dia. Ele me deixou, assim, sem mais, como se eu fosse um objeto devolvido, como se o nosso amor fosse apenas uma ilusão. Ele arrumou as malas rapidamente, nem tentou discutir. Me deixou naquela casa cheia de lembranças, com o eco da sua decisão em cada canto. Eu fiquei ali, sentada, com a xícara de chá que tinha preparado, ainda morna. Era irônico, ele não teve coragem de falar do próprio coração. Repetiu o que ela queria ouvir. Desistiu. E eu também desisti, mas não dele. Desisti da ideia de que precisava implorar. Desisti da mentira de que o amor resolve tudo. Não, amor não sobrevive sem respeito. Os dias seguintes foram um abismo. Cada canto da casa falava dele, o travesseiro, a escova de dentes, as fotos na estante. Mas o que mais doía era o silêncio. Aquele silêncio pesado, cheio do que não foi dito, do que ele não defendeu, do que a mãe dele destruiu sem piedade. Às vezes me perguntava se ele um dia me amou de verdade, ou se fui apenas uma fase, um erro que ela apagou com palavras afiadas. Mas mesmo assim, eu não o odiava, só doía. A ausência. As pessoas começaram a comentar. O que aconteceu? Vocês não estavam bem? Dizem que foi decisão dele. E ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia como cada comentário da mãe dele era uma punhalada. Como cada gesto dele era uma desistência silenciosa. Me tornei o assunto das vizinhas, a amiga abandonada, a esposa insuficiente. Mas eu já não tinha forças para explicar, porque naquele momento só uma coisa me mantinha de pé: a certeza de que aquilo não era o fim. Porque mesmo que ele tenha me deixado, eu já tinha algo planejado. Enquanto todos achavam que eu ia me quebrar, que me afundaria na tristeza, eu escrevia. Cada noite, cada lágrima, cada memória, eu estava construindo algo. Um livro, uma história, a minha história.
Porque, se eu não era boa o bastante para ser a esposa perfeita para a mãe dele, então seria a mulher mais forte por mim mesma. E isso, ninguém poderia tirar de mim, nem ela, nem ele, nem os julgamentos. E o que viria seria mais poderoso do que qualquer abandono. Os primeiros dias foram escuros. Me custava levantar, comer, falar. Tudo doía, mas, aos poucos, algo começou a mudar. Era como se a dor virasse fogo. Um fogo lento, interno, que não queima, mas impulsiona. Comecei a escrever sem parar. Cada frase era uma ferida se fechando, uma lágrima virando palavra. Não buscava vingança, buscava sentido. Porque se eu passei por tudo aquilo, algo precisava aprender. Algo precisava fazer com aquela história, e decidi que não ficaria mais em silêncio. Uma amiga me chamou para uma palestra sobre autoestima. Fui sem esperar nada, e saí transformada. Ouvi relatos de mulheres que também foram rejeitadas, humilhadas, anuladas por parceiros ou por sogras. E, pela primeira vez, eu não me senti sozinha. Entendi que o que vivi tinha nome: manipulação emocional. Controle disfarçado de tradição. Me olhei no espelho naquela noite e vi outra mulher. Uma que, apesar de tudo, ainda estava de pé. E prometi a mim mesma que jamais voltaria a implorar por respeito. Comecei a fazer coisas por mim. Me matriculei num curso de escrita. Voltei a praticar yoga. Caminhava pela rua só para sentir o vento no rosto. Cortei o cabelo. Mudei os móveis de lugar. Não eram grandes mudanças, mas para mim eram revoluções, porque cada pequeno passo me devolvia o controle, cada escolha era minha. Eu não precisava mais perguntar se ele gostava, se ele aprovava, se a mãe dele aceitaria. Pela primeira vez em anos, eu respirava em liberdade. As redes sociais foram uma válvula. Comecei a postar frases, pensamentos, trechos do que escrevia e, para minha surpresa, muitas mulheres começaram a responder: "Eu vivi isso também. Obrigada por dizer. Você me fez chorar." Senti que não estava apenas me curando, estava ajudando outras mulheres a se curarem. E isso me deu força. Eu já não era só uma mulher abandonada. Era uma voz, uma história viva, uma prova de que a dor pode se transformar em algo belo, útil, necessário. Uma história de coma, mas também de redenção. Enquanto isso, eles seguiam com a vida. A mãe dele, orgulhosa por ter salvado o filho. Ele, vivendo sob a sombra dela, repetindo os mesmos padrões, incapaz de decidir por si. Soube por conhecidos que ele não encontrava paz, que tudo em sua vida era conflito, dúvida, dependência. E embora uma parte de mim se perguntasse se ele um dia se arrependeria, eu já não precisava saber, porque entendi que o respeito começa por nós mesmas e que, às vezes, perder alguém é o primeiro passo para se reencontrar. Porque eu não estava quebrada, só estava mal acompanhada, e embora ele tenha me deixado achando que eu não era suficiente, a verdade veio à tona. Eu valia, sempre vali. Só estava ocupada demais tentando que os outros enxergassem. Agora, era eu quem via. E esse olhar, essa aceitação, esse amor próprio, era o plano que sempre tive, mesmo que ninguém soubesse, mesmo que todos achassem que eu cairia. Eu já tinha algo planejado. E eu só estava começando. O que começou como um desabafo pessoal virou algo maior. Um dia, uma editora pequena entrou em contato. Tinham lido meus textos nas redes e queriam conversar. Achei que era trote, mas não era. Queriam publicar minha história. Aquela história que nasceu do abandono, do desprezo, da humilhação. Ia chegar a outras mulheres. Ia ser lida, ia ser sentida. Minhas mãos tremiam ao assinar o contrato, porque, pela primeira vez, algo meu era valorizado sem condições, sem ser a esposa de só eu. O livro se chamou Não Era Suficiente para eles. E, com esse título, muitas mulheres se identificaram. As vendas foram modestas no início, mas os recados não paravam de chegar. Mulheres do Brasil inteiro contando suas histórias, agradecendo por dar voz ao que tantas viviam em silêncio.
E ali, entendi que meu plano, aquele que ninguém sabia, estava florescendo. Que cada lágrima no escuro tinha virado luz para alguém. Força, espelho, caminho. As coisas mudaram. Fui convidada para entrevistas, palestras, programas de rádio. Pessoas que nunca me notaram, agora queriam me ouvir. E entre esses rostos, apareceu um que eu não esperava. A irmã dele, a mesma que um dia disse que eu nunca estaria à altura do irmão. Me escreveu, disse que leu o livro, que chorou, que não sabia o que eu tinha vivido. Quis odiá-la, mas não consegui, porque até ela havia sido criada por aquela mulher que tentou me destruir, e talvez também fosse uma vítima. Um dia, numa palestra sobre mulheres e respeito próprio, eu o vi, lá no fundo da plateia, de cabeça baixa e olhos marejados. Era ele, meu ex-marido, o homem que me deixou, que se calou quando mais precisei, que escolheu o silêncio da mãe à minha voz. Não fui até ele, não precisei, porque no olhar dele, vi arrependimento, vi perguntas, vi tudo que ele nunca teve coragem de dizer, e entendi que o Corman nem sempre grita, às vezes ele sussurra, com verdade, com clareza, com consciência. Naquela noite, recebi uma mensagem dele. Me desculpa, eu não sabia tudo que te fiz passar. Li seu livro, não consigo parar de pensar em você. Li uma vez, depois outra, e apaguei. Não por ódio, não por mágoa, mas porque eu não precisava mais daquilo. Porque o perdão dele não era o encerramento que eu buscava. O verdadeiro encerramento era me olhar no espelho e dizer: você sobreviveu, você cresceu, você brilhou. E isso não dependia dele, nem da mãe dele, nem de mais ninguém. Só de mim. E, embora muitos achassem que minha história tinha terminado em abandono, a verdade é que ela estava apenas começando. Porque o que eu tinha planejado não era vingança, era liberdade, era dignidade, era reconstrução. E cada mulher que lia minhas palavras, cada mulher que encontrava força no meu relato, era a prova de que a dor não nos define. O que fazemos com ela? Isso sim, isso nos transforma. E eu me tornei a minha melhor versão. Hoje, quando olho para trás, não dói mais. Tudo o que vivi, até o mais escuro, virou degrau. Cada rejeição foi impulso, cada lágrima, uma semente. Não sou mais a mulher que tentava ser suficiente para os outros. Agora sou a mulher que é suficiente para si, que construiu o próprio nome, o próprio respeito, a própria história. E isso, ninguém tira de mim. Porque quando uma mulher decide se levantar, não há julgamento nem sogra que a detenha. Não me arrependo de ter amado, nem de ter tentado, porque dar tudo de si não foi o erro, foi parte do meu caminho. O que doeu foi ter esquecido de mim por tanto tempo, mas até isso foi necessário para despertar, para lembrar quem eu era antes de me fazerem duvidar, para reconstruir o que tentaram arrancar de mim, minha voz, minha essência, meu poder. Porque mulheres não nasceram para agradar, nasceram para brilhar. E quando se entende isso, o mundo deixa de ser ameaça, vira palco. Às vezes penso como estaria minha vida se eu tivesse continuado calada, se tivesse insistido em viver onde não havia respeito. Me dá arrepio só de imaginar, porque o verdadeiro inferno não é o abandono, é o esquecimento de si mesma. E por isso, hoje repito em cada lugar que vou: não se deixe, não deixe que te calem, que te apaguem, que te definam. Porque você é sua melhor aliada. Se ninguém te vê, se veja. Se ninguém te defende, se defenda. Se ninguém acredita, acredite você. O verdadeiro karma não é vingança, é transformação. É olhar nos olhos de quem te feriu e não sentir ódio, mas distância. É viver tão em paz que a presença deles já não te afeta. É ver a verdade surgir e te dar razão, sem que você precise levantar a voz. Porque há vitórias que não fazem barulho, mas iluminam. E minha vida hoje é isso, uma vitória silenciosa, um caminho leve, um relato emocional que começou na dor e terminou em poder. Muita gente me pergunta se eu voltaria com ele, se ele pedisse, e eu sorrio, porque já não se trata dele, nunca mais.
Se trata de mim, de tudo que conquistei quando ele me soltou, de tudo que construí com as ruínas que ele deixou. Não existe volta quando uma mulher se encontra com ela mesma. Só existe o caminho à frente, com a cabeça erguida, com o coração em paz, com a certeza de que tudo que vivi era necessário para que eu me tornasse quem nasci para ser. E essa versão de mim veio para ficar, porque a verdade é que eu já tinha algo planejado, mesmo que ele não soubesse, mesmo que a mãe dele ignorasse, mesmo que todos achassem que eu cairia. O que eu tinha planejado era o meu renascimento, minha liberdade, meu respeito. E hoje eu compartilho essa história com o mundo, para que outras mulheres também se lembrem do quanto valem. Porque se essa história tocou sua alma, é porque você também tem algo aí dentro que ninguém jamais vai apagar. Agora é a sua vez de escrever o que vem depois. Se inscreva para receber mais histórias como essa.